Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Domingão, dia de cultuar a Deus, de entregar o nosso culto a Deus, de levar o nosso melhor, aquilo que nós fizemos na semana para Ele, com Ele e nele, né? Entregar lá dia de Santa Ceia também, em nossa igreja. Nós cultuamos e servimos ali na The Life, em Valinhos. Então, se você é Valinhos, região aqui, com o nosso convidado, tem no Instagram lá a página da igreja com o endereço. E vamos ao nosso devocional do dia. Lembrando que sempre uma breve palavra, um vídeo curto, de 8 a 10 minutinhos. Então dá para assistir inteiro, dá para tirar um tempinho de manhã, ou à tarde, ou à noite, para assistir, para ter uma reflexão da palavra. Curte, comente no vídeo e principalmente compartilhe com seus amigos, compartilhe com mais alguém para ouvir essa palavra. Amém? E não deixe de se inscrever no canal, isso ajuda muito ao YouTube levar a mensagem mais adiante e a gente vê aumentar a nossa fé também, que a palavra está alcançando mais pessoas. O devocional hoje, Abraão, Romanos 4, carta de Romanos, a igreja de Roma, capítulo 4. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. É de um salmo, agora não vou lembrar o número. Destina-se essa felicidade apenas às circunstâncias ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem cresceu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido.
Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Palavras lhe foram creditado. Não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém. Que capítulo fantástico, né? Romanos, o livro inteiro de Romanos aqui, a carta à igreja de Romanos é muito linda, muito completa, por isso que é considerada por muitos o quinto evangelho, né? E aqui ele vem e cita Abraão, que foi justificado pela fé, pois Abraão teve a fé antes de ter a lei, né? Então, e aqui ele diz que realmente foi pela fé, ele foi justificado na fé, ele reconheceu a humanidade dele, de que já era avançado em idade, já não tinha o seu vigor. Sara também já tinha sua idade avançada e que realmente só Deus poderia dar um filho a eles. E quando Deus fala que ele seria pai de nações, de multidões, e depois ele dá a Isaac. E não tem como citar a fé de Abraão sem falar que depois Deus pede sacrifício de Isaac a ele, e ele vai até lá para até o local para sacrificar Isaac, e o Senhor proveio um cordeiro para ele. É lindo demais. E não adianta só viver pela lei, né? A lei, ela traz a lei é para ser seguida, né? Tudo aquilo que não é seguido da lei é uma transgressão. Mas a fé e a graça e a esperança naquele nos traz a salvação. Que nós não somos conquistadores de nada. Nós não temos como conquistar. Se fosse pela lei, nós conquistaríamos, né? E nós não temos como conquistar. Então nós recebemos essa graça imerecida que vem pela fé, a fé de acreditar e pela esperança que temos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Continue lendo. Como está a sua leitura? Já terminou de ler Romanos? Leia mais uma vez. Vamos junto, comenta aqui o que você tem achado, que Deus tem falado contigo nesses dias. Amém? Você ainda está feliz? Que bom. Que o seu domingo seja muito abençoado. Que você, pela fé, continue indo ao culto. Vá à igreja hoje. Algumas tem de manhã, algumas tem à noite. Algumas tem de manhã à noite, algumas tem de manhã, tarde e noite. Mas não deixe de ir pela fé e cultuar o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o único Deus vivo. Todos os outros deuses que são cultuados por aí já estão mortos. Só o nosso Deus é o verdadeiro Deus. Amém? Então, mais uma vez, que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.